perdido aqui um minutinho. Eu só tô com uma dúvida, pessoal, que é o seguinte, eu tô... Deixa eu compartilhar a tela inteira e vai ser... Isso. Agora sim a tela está sendo compartilhada, todo mundo vendo aí? Sim. Então, beleza, pessoal. Hoje queria desejar a todos também primeiro um bom dia aí. Sei que vocês já tiveram aula, estamos nessa última aula e aula de geografia. E hoje a gente vai falar de recursos energéticos, né? Que é um assunto extremamente importante, tanto para a geografia, mas como para várias áreas do conhecimento, principalmente para o vestibular, não é mesmo? Uma vez que, querendo ou não, um recurso energético, ele vai ser aquele recurso que te dá energia. No caso, vai ser energia para mover o carro, para você ligar o chuveiro, para fazer funcionar a sua internet. Então a gente tem que ter uma noção bem completa de onde e como nós temos a produção e a retirada desses recursos energéticos, né? Primeiramente, temos que lembrar, vou fazer aqui um recapitulado sobre o planeta Terra, não é mesmo? Vamos pensar que desde a formação da Terra, 4,6 bilhões de anos, a gente tem transformação de energia, seja pela da explosão e a formação do sistema solar, com a consequentemente transferência de energia na forma de poeira, gases e rochas, não é mesmo? Que vai dar origem à Terra. Essa energia ela vai ser o tempo todo transformada e ela vai ser transferida. Vejamos só, quando a gente fala em recursos energéticos, nós temos as duas principais fontes de recurso, que são os recursos provenientes, a energia proveniente internamente do sistema Terra, ou seja, aquela energia que vem da Terra. Sim, desde a sua formação, o motor interno da Terra, que vai dar origem, por exemplo, vamos pensar, essa energia é tão grande que ela faz o movimento de rotação da Terra, ela produz as cadeias de montanha, o vulcanismo, não é mesmo? O movimento das placas tectônicas. E nós temos outra fonte de energia, no caso, essa externa, que vai ser responsável por movimentar as massas de ar, por fazer com que ocorra a circulação de água na atmosfera, que é a energia do Sol, não é mesmo? Então, vamos lá, recursos energéticos, a gente vai hoje dar uma olhada nos temas principais, que são os combustíveis fósseis, que vocês vão ver mais para frente detalhadamente quais são as características. Eles são considerados combustíveis fósseis porque eles vêm é um processo onde a matéria orgânica ela tem que morrer. Você acaba tendo a degradação da matéria orgânica para fazer esses combustíveis. A gente vai ver fontes alternativas a esses combustíveis fósseis. Nós vamos também aprender sobre a matriz energética e a geopolítica. Isso é muito importante porque cada país vai ter um sistema de energia, uma matriz energética. Porque, querendo ou não, o globo, ele é muito... A Terra, ela apresenta muitos tipos de climas
de relevos e de composições. Então, isso vai fazer com que cada região tenha em si uma particularidade em relação aos recursos disponíveis para cada país. E isso vai influenciar a dinâmica do globo, tanto a dinâmica é, comercial, como até mesmo a política. É, primeiro, eu acho que, assim, é limitado que todo o recurso energético, recurso é aquilo que é utilizado para alcançar determinado fim. Você precisa de um recurso que vai te prover energia, mesmo. Você vai precisar desse recurso para desenvolver civilizações. A evolução do ser humano, ela foi através da evolução também da utilização de energia, não é mesmo? Vamos pensar, o homem ele utiliza dos recursos energéticos para construir a sua casa, para se proteger, para se abrigar, para fazer armas, não é mesmo? Então, até mesmo a locomoção, né? Então, o sistema, a Terra inteira, está englobada em um sistema conectado que vai prover energia para nós. Nós temos que descobrir qual vai ser a melhor forma de retirar essa energia da Terra, ou no caso, consequentemente, da energia que vem de fora da Terra, que seria a luz do sistema solar, não é mesmo? Que ela é convertida em energia para a nossa utilização. Então vamos lá. Para a gente ter uma ideia bem correta do que do que seria a energia renovável e a energia não renovável, a gente tem que entender que seria partindo do ponto que a energia ela é extraída de um recurso. Dessa forma, nós vamos ter aqueles recursos que são renováveis e aqueles que não são renováveis. Mas espera aí, como assim você vai ter recurso que é renovável e recurso que não é renovável? Na realidade, todo tipo de recurso ele é renovável. Só que o tempo para ele ser renovado pode ser extremamente grande, milhares e milhões de anos, como no caso do petróleo, do carvão e alguns outros tipos de recursos, como a água, por exemplo, ela pode ter a sua utilização para gerar energia de forma a ser reutilizada. Então, quando a gente vai pensar em recursos renováveis e não renováveis, a gente tem que lembrar do tempo necessário para sua reposição. E não é só reposição de ele ir para o mesmo local. Ele geralmente não vai nem para o mesmo local, ele tem que ter a sua formação, os mesmos processos que dão origem, por exemplo, ao petróleo, ele vai ter que ser aprisionado, ele vai ter que ser maturado, ele vai ter que sofrer bastante processos físicos e químicos para dar origem. Ou seja, se determinado recurso que nós temos demora muito tempo para ser disponibilizado de novo, ele vai ser considerado um recurso não renovável. Dessa forma, a gente vai ter as energias renováveis e as não renováveis. Aquelas energias que a natureza repõe no tempo de vida da humanidade e outras que, infelizmente, o processo é um tanto quanto longo. Dessa forma, a gente não pode esperar que ele seja utilizado logo em seguida a sua produção. Vamos lá. Aí a gente tem o conceito de energia limpa e energia não limpa. Ou seja, vamos pensar o seguinte: nós precisamos extrair energia para todo tipo de utilização, não é mesmo? Já aqui para você andar de carro, para você conseguir até mesmo escrever, prestar atenção nessa aula,
tem energia sendo transformada o tempo todo. Energia para ligar o roteador, energia para transmitir todo tipo de informação, não é mesmo? E essa energia, vale frisar que todo tipo de energia, todo tipo de retirada de recurso natural, ele não é totalmente. Nunca você vai ter uma energia que é totalmente limpa. Ou seja, toda a extração de qualquer tipo de material e de energia da Terra, ele vai gerar algum tipo de impacto. Só que a gente vai ter aquelas fontes de energia onde o impacto é bem menor do que o impacto de outros. Por exemplo, vamos pensar na energia eólica. A energia eólica, ela utiliza de pás de uma grande, de um grande tamanho. E além do tamanho ser muito grande, eles geram alguns tipos de poluição. Por exemplo, a poluição sonora. E ainda depende do fluxo de ventos. Então a gente tem que pensar que, por mais que exista energias que são consideradas limpas, elas ainda têm resíduos, elas ainda vão produzir algum tipo de impacto. Entretanto, a gente tem aquelas que são consideradas não limpas mesmo, que são, por exemplo, energia nuclear, o próprio petróleo, que vão gerar resíduos extremamente tóxicos para a natureza, que eles não podem ser devolvidos de qualquer forma. Ele tem que ter um controle muito bem feito para ele ser processado e tratado da melhor forma para que ele não possa causar nenhum tipo de desastre. Energia nuclear a gente pode entender muito bem como um desastre pode ocorrer. Vamos pensar na antiga União Soviética, a gente pode pensar no Chernobyl, não é mesmo? A gente pode também utilizar o exemplo do Japão com Fukushima. Os Estados Unidos já teve um acidente nuclear. Então, nós temos que pensar muito bem nessa razão energia limpa e energia não limpa. Todo tipo de energia, ela vai gerar, de produção de energia, de extração de recurso energético, ela vai gerar algum tipo de resíduo. Poluição sonora, visual, poluição ambiental. Mas existem aqueles elementos e aquelas fontes de energia que realmente têm um caráter muito mais limpo, que polui, que degrada muito menos do que outros. Lá, aqui a gente tem fósseis, mesmo. Quais são os combustíveis fósseis mais conhecidos e os mais utilizados? Mesmo é o carvão, o petróleo e o gás natural. Tem elevado potencial energético, porque você consegue produzir energia rapidamente deles. Além disso, o custo e transporte dele é baixo. Só que ele tem as desvantagens, não é mesmo? Ele não é renovável, ele demora milhões e milhares de anos para ser para ser formado de novo. Ele gera muito poluente e a distribuição dele na Terra, ela não ocorre de forma homogênea. Todo local tem a mesma quantidade e da mesma forma. Esses combustíveis fósseis, como eu disse, o nome dele, combustível fóssil, vem por eles serem gerados através da morte de matéria orgânica, não é mesmo? No caso do petróleo, são algas são algas que vivem em ambientes lacustres, ambientes de lagos e ambientes que são soterrados com os sedimentos, e aí você vai ter aquele acúmulo da matéria orgânica, seres vivos, zooplâncton, fitoplâncton, que vai pegar, ser soterrado, vai ficar por um longo processo de tempo ali sendo maturado, tendo um incremento, aumentando a temperatura, a pressão, que vai dar origem ao petróleo. O próprio carvão mineral, que ele tem origem geralmente de plantas que foram
seja soterradas por eventos geológicos, por florestas, que vão dar origem ao carvão mineral que é extraído para conseguir energia. E o gás natural, da mesma forma, ele pode ser produzido através do petróleo e do carvão mineral. Geralmente, eles podem estar associados, viu? Olha só, aqui a gente tem esse gráfico refletindo as emissões de CO2 por combustíveis fósseis no mundo inteiro. Olha só, o maior poluidor hoje no mundo ainda é a China. Ela tem tentado de toda forma mudar a, a, a extração dela de elementos para tornar mais sustentável, de uma forma com que gere menos impacto, porque esse impacto ele vai ser refletido muito na população. A gente tem o petróleo, que eu acho que é o combustível fóssil mais utilizado, não é mesmo? E de maior conhecimento de todo mundo. O petróleo, o próprio nome dele, ele já indica que ele petro vem de pedra e óleo Seu fone tá falhando, tipo, você tá falando sendo que ele não tá saindo o som. não tá. Vixe, sério? Acho que deve ser a internet. Agora tá saindo. Tá saindo melhor agora? Tá. Bom, eu vou voltar aqui na parte do petróleo, então. O petróleo próprio, nome diz, ele vem do óleo de pedra e ele é constituído por cadeias orgânicas de hidrogênio e carbono que são formadas depois da deposição de matéria orgânica, que vai ocorrer a mortandade dessa matéria orgânica. Geralmente no caso do petróleo, são algas, né? Fitoplâncton. E aí você vai ter esse soterramento, ele vai ficar em algum lugar debaixo da terra, e aí com o aumento da temperatura, aumento da pressão, você vai ter uma maturação desse óleo. Ele vai demorar milhares e milhões de anos para ser processado, para ele dar origem ao petróleo, e ele tem que sofrer processos, por exemplo, de migração, ele vai ter que ir para um lugar onde ele pode ser armazenado, isso tudo dentro da terra. Então, a extração de um recurso como o petróleo, ele exige uma infraestrutura muito grande, não é mesmo? E por que a gente extrai o petróleo? A gente extrai ele principalmente para produzir energia. Mas para produzir essa energia, ele precisa passar por alguns processos químicos que envolvem a indústria petroquímica. Vamos lá, o petróleo cru ele vai passar por um processo de destilação fracionada, no qual o petróleo vai ser esquentado e, dependendo do ponto de ebulição de cada substância que você queira extrair do petróleo, no caso a gente pode ter a gasolina, querosene, o óleo diesel, até mesmo o asfalto, você vai precisar passar por esse processo químico para extrair o determinado produto que você quer. Só que tem que lembrar que essa extração, além de ela ser cara, além de para você produzir energia você precisar de bastante recurso, você também vai gerar danos ambientais e socioambientais, porque geralmente vai afetar bastante a população que mora em volta desses postos de petróleo. Até mesmo vamos pensar em vazamentos de petróleo, não é mesmo? Que aconteceu no Nordeste brasileiro, influenciando toda a vida marinha. O petróleo no Brasil. A primeira refinaria de petróleo no Brasil, ela, acho que é de 28, 1928. O petróleo ele chegava do Chile e era refinado aqui para ser utilizado. Só que ocorreu a descoberta na Bahia, lá no Recôncavo Baiano, perto de Salvador, da primeira ocorrência de petróleo no Brasil.
Daí em diante, o petróleo ele tem um papel importantíssimo nos últimos séculos como matriz energética. Dessa forma, precisou de uma política, de uma maneira para se lidar com o petróleo como uma fonte de energia estratégica. Dessa forma, a gente tem a nacionalização do petróleo, depois a gente tem o processo que era o Petróleo é Nosso, que foi um movimento político para a nacionalização do petróleo, que ocorre logo após o primeiro governo do Vargas. Passa o governo do Vargas, vem o Dutra, depois vem o Vargas de novo, não é mesmo? E a gente tem a estatização do petróleo e a criação da Petrobras, que seria a nossa companhia de extração de óleo. Aí, consequentemente, a gente tem a descoberta de vários outros tipos, outros campos, outras refinarias, outros depósitos de petróleo. E na década de 70 a gente tem a descoberta do pré-sal. Só que o pré-sal, ele, olha, vocês podem ver a imagem, ele está, em alguns casos, a 2.000 metros debaixo de espessura de uma camada de sal, às vezes até 3.000. Isso inviabilizava a extração do petróleo, uma vez que o preço para você extraí-lo era demasiadamente grande. Imagina, o petróleo ele não é como o carvão mineral que você pode simplesmente pegar ele, processá-lo e distribuir. Não, é assim que você faz o furo no poço de petróleo, ele começa a jorrar, e aí você tem que guardar ele, transportar, e tudo isso, imagina, em alto mar. Existe uma tecnologia extremamente sofisticada. Até o caso da Petrobras é uma das empresas com maior poder de tecnologia em relação à extração de petróleo no mundo. Aí a gente tem o governo Lula com o Fundo Social do Petróleo e a gente tem, infelizmente, no governo Dilma, um golpe de Estado que ocorre com uma das intenções mais frias possíveis, mais uma coisa assim, chega a ser até meio surreal a tentativa que eles tiveram de produzir o petróleo e exportar ele para ele que não fosse produzido, não fosse, como fala, ficasse na mão dos brasileiros mesmo. A Operação Lava Jato ela vai focar nos desvios de recursos da Petrobras ao longo dos últimos governos e ele tem como foi uma prerrogativa diminuir todo o poder da Petrobras e levou como fala, ao Brasil um regime de submissão de exportação de óleo bruto, uma submissão em relação à produção de óleo bruto, enquanto ele depende dos derivados do petróleo, tendo que importar. Carvão mineral, a gente tem os processos de carbonização, né? E a gente tem a deposição da matéria orgânica. E vale ressaltar que existem os graus de maturação do carvão, não é mesmo? Ele nem sempre vai ter a mesma. Sempre vai ser formado basicamente por matéria orgânica, no caso, geralmente, lenha, né? Lenha de florestas há milhões de anos atrás. E você tem o grau de evolução dele, que vai da turfa, do lignito, até o antracito. Que o turfa é o menos energético, né? É aquele com mais impurezas, né? Até você ter o grau de aprimoramento dele. Ele vai ficando cada vez mais concentrado e com potencial energético maior. Temos que lembrar também que a exploração do carvão mineral ele gera uma poluição atmosférica muito grande, porque libera muito particulado, além da própria produção de chuva ácida, uma vez que
processos químicos vinculados tanto à extração e oxidação do carvão na atmosfera, liberam uma série de gases e materiais que eles intensificam a chuva ácida. A gente tem o gás natural. O gás natural ele é um hidrocarbônico leve. Geralmente ele é formado por moléculas de metano, não é mesmo? Ele é muito mais eficiente do que o carvão e o petróleo, porque ele é uma molécula justamente leve, de fácil combustão. Ele é utilizado... Ô Gui, não deu para escutar nada que você falou, seu microfone está falhando. Ô Laura, será que você pode... Eu não sei o que está acontecendo, se é a internet, se é meu microfone. Porque quando você vira para o lado, aí ele falha tudinho. Para esse lado tem, mas Você pode deixar que eu continuo daqui para frente, aí se você ver se eu conseguir consertar seu microfone, você avisa. Ah, beleza, continua para mim, então, que eu vou... Vou passando aqui. Avisa. Peraí, você vai passar o controle? Não, no caso, você pode... Como eu estou apresentando, você quer apresentar e continuar, ou você vai me falar? Eu não ouvi o resto da sua frase. Meu Deus. Gente, tá terrível aqui, eu não sei... Bom, você continua para mim e eu vou passando. Você me fala para passar o slide, pode ser? Mais fácil. Então, eu vou falar de novo tudo do gás natural, porque eu acho que não deu para ouvir, né? Então, pode não ter ficado muito claro. Então, o gás natural, assim como o petróleo, ele é um hidrocarboneto e ele é encontrado junto com as jazidas de petróleo. Então, onde se forma o petróleo, no subterrâneo, tem também gás natural junto. Dentre os combustíveis fósseis, ele é o menos poluente de todos. Ele ainda polui, mas ele é o menos prejudicial ao meio ambiente. E um dos exemplos do uso dele é o combustível para automóveis. Ele é utilizado também nas termoelétricas para geração de energia elétrica. E o gás de cozinha também, que você usa para cozinhar no fogão, é gás natural. Um ponto positivo do gás natural é que ele é muito fácil e muito barato de ser transportado. Existem gasodutos subterrâneos que vão de país para país transportando gás natural de forma muito rápida e muito barata. O que torna o consumo de gás natural bastante abundante assim no mundo. Pode passar, Gui. Tá. Aí agora, as fontes alternativas de energia, elas são maneiras diferentes de você conseguir energia que não são dos combustíveis fósseis. Inclusive, o nome delas é alternativas ao combustíveis fósseis. E por que que tem isso? Porque, como o Ziggy explicou, vai chegar uma hora em que os combustíveis fósseis, eles vão acabar e não vai ter uma renovação deles a tempo para o consumo humano imediato. Então, com o tempo, os estados começaram a perceber que os combustíveis fósseis, eles não vão estar aqui para sempre para a gente, então começaram a explorar diferentes formas de obter energia. Seja, por exemplo, a partir da água, na energia hidrelétrica, a energia eólica, solar, maremotriz, que é a partir das ondas, ou da biomassa, que é a partir de matéria orgânica vegetal. As vantagens das fontes alternativas de energia é justamente que elas são renováveis, então não tem risco delas acabarem, e elas são limpas, e são, muito pouco poluentes, assim, para o meio ambiente. Como o Ziggy falou, todo tipo de obtenção de energia vai causar algum impacto ambiental, ou socioambiental, mas as fontes alternativas de energia, ela tem um impacto bem reduzido em relação aos outros combustíveis fósseis. Outra vantagem é a redução da dependência dos combustíveis fósseis e porque existe também uma grande oferta de matéria-prima e que você não gasta dinheiro para adquirir. Por exemplo, a energia eólica, você gasta dinheiro para montar lá os cataventos e etc., mas o vento é de graça. A energia solar também, você gasta dinheiro para colocar os painéis solares, mas a luz do sol é de graça, você não precisa comprar a fonte da energia. Então, isso torna as energias alternativas bem rentáveis.
Algumas desvantagens em relação às fontes alternativas é que elas têm um elevado custo de produção. As usinas hidrelétricas, por exemplo, são muito caras para ser construídas. Os painéis solares também são bem caros para ser instalados. Elas não têm um potencial energético tão grande comparado aos combustíveis fósseis, ou seja, você gasta bastante dinheiro e o retorno que você tem não é tão grande. E elas também causam impactos socioambientais. E outra coisa bem interessante também em relação a isso é que depende da localização geográfica, as fontes alternativas. Porque, por exemplo, você não pode instalar painéis solares num lugar que não faz sol, entendeu? Você tem algumas coisas, tipo, em relação à geografia de cada território, que precisam ser cumpridas para a obtenção de energias alternativas. Aqui eu coloquei um mapinha em relação à utilização da matriz energética no Brasil e no mundo, para vocês compararem como no Brasil, 44,7% da energia é renovável e no mundo inteiro só 13,3% é renovável. E por que é isso? Porque as condições favoráveis, condições da localização geográfica no Brasil, ela reúne muitas condições favoráveis para você obter energia de forma alternativa. Por exemplo, a energia hidráulica, aqui tem muitos rios, tem uma bacia hidrográfica muito abundante, que é a da Amazônia, e também aqui bate bastante sol, que está na zona tropical. Então, são fatores geográficos que convergem e favorecem para que o Brasil seja um grande produtor de energia alternativa, ao contrário do mundo, porque no mundo muitos países não reúnem essas condições, então eles acabam se tornando mais dependentes mesmo dos combustíveis fósseis. Pode passar, Ziggy. Oi? Não, Deu uma travada aqui, mas tô de volta. tudo bem. Conseguiu conectar o mic? Alô? Passa essa ou não? Ah, não, ainda não. Então, como eu estava falando, o Brasil ele se destaca em relação à utilização de fontes renováveis de energia. Aqui a gente tem dois gráficos de pizza, um que é a matriz energética brasileira e outro que é a matriz energética mundial. Aí, para vocês darem uma olhada aqui primeiro na matriz energética mundial, 31,9% de toda a energia produzida no mundo é a partir do petróleo e seus derivados. Então, a gente enxerga uma dependência em relação ao petróleo, uma dependência mundial, né? O que não é bom, porque faz muito mal para o meio ambiente e também não é alguma coisa inteligente você ser dependente do petróleo. Logo em seguida, tem o carvão mineral e o gás natural, que são os outros dois combustíveis fósseis que representam as fontes mais utilizadas no mundo inteiro. A China, por exemplo, queima muito carvão mineral. Estava lá em cima no mapinha que o Zig passou o slide sobre os combustíveis fósseis. A maior parte do carvão mineral queimado no mundo vem da China. E então, para vocês compararem aqui também com o resto do mundo, essas partezinhas aqui da pizza, azul, vermelha e verde, são combustíveis fósseis no mundo inteiro, e as outras partezinhas são as fontes alternativas. Aí agora, se você olhar aqui no gráfico de pizza do Brasil, ele também usa bastante petróleo e derivados, 36,4%, ou seja, o Brasil também é dependente do petróleo, mas se você for comparar com o resto do mundo, a quantidade de fonte alternativa utilizada pelo Brasil é muito maior do que o resto do mundo, o que é algo muito bom, porque torna isso menos impactante para o meio ambiente, não polui tanto a atmosfera e torna o Brasil menos dependente dos combustíveis fósseis. Eu estou batendo nessa tecla porque é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso ou falar alguma coisa... Então, pode passar. Aqui, mais especificamente, a gente tem só sobre a matriz elétrica brasileira. A matriz
total, que você pode dizer, você pode utilizar energia para outras coisas, como o Ziggy tinha dito, para abastecer carro e etc. Aqui é só sobre energia elétrica. Então, tipo, como vocês podem ver aqui, 65,2% de toda a energia elétrica brasileira é proveniente das hidrelétricas, a partir da água. Aí depois você tem uma utilização grande do gás natural, que ele é utilizado nas usinas termoelétricas. Depois você tem a biomassa, que é os derivados da cana e etc., que usa para produzir álcool e energia. Depois solar e eólica. E olha só que legal, tipo, carvão e petróleo derivados são, tipo, porcentagens muito pequenas. E isso é uma coisa muito boa para a matriz elétrica brasileira. E o petróleo, uma coisa que vocês podem reparar, né? Ele é o combustível mais utilizado no Brasil, só que aqui ele só está 2,5% de utilização. E isso acontece porque o petróleo ele não é tão favorável para a produção de energia elétrica, porque o petróleo ele possibilita a produção de subprodutos que são algo mais rentável. Então, ao invés de você gastar o petróleo fazendo energia elétrica, você gasta ele fazendo outras coisas. Então, é por isso que ele não é muito utilizado para energia elétrica brasileira, mas continua sendo a fonte de energia mais utilizada no país. Pode passar. Tá bom. Aí agora falando um pouquinho sobre as usinas hidrelétricas. Como eu falei, o Brasil ele reúne uma série de condições geográficas que favorecem o estabelecimento de uma matriz energética de fontes renováveis e também da hidráulica, porque aqui a gente tem muita água em nosso território, ele é o país com a maior quantidade de água doce em território no mundo, no solo, né, eu digo. E ele tem um índice pluviométrico muito favorável, e também na região amazônica, né, que é o maior potencial energético do país, você tem muitos rios planáuticos, que são aqueles que têm quedas d'água. Então, você aproveita essas quedas d'água para construir as hidrelétricas e para gerar energia. As maiores usinas brasileiras, é bom vocês saberem o nome, é essa Belo Monte, aqui, que fica lá no Pará, se eu não me engano, cadê? No Pará. E tem também a Jirau e Santo Antônio, que fica lá em Roraima, no Rio Madeira. Essa Itaipu aqui também é muito grande, mas como o foco hidráulico do Brasil é na Amazônia, a gente acaba falando mais da Belo Monte, da Jirau e Santo Antônio. As vantagens em relação à geração de energia hidrelétrica é que a água é uma fonte renovável, ela nunca vai acabar, ela é limpa, porque da mesma forma que a água entra para produzir energia, ela sai. Então, a água não sofre nenhuma alteração. Você não compra água, então a fonte é de graça, e você diminui a dependência dos combustíveis fósseis. Só que ela apresenta diversas desvantagens também, que tem um grande impacto socioambiental na construção das usinas, porque ela causa um deslocamento das comunidades ribeirinhas que moram lá perto do rio. E também, para você construir uma hidrelétrica, você tem que construir uma barragem. E essa barragem, ela causa uma área de inundação. E daí tem esse mapinha aqui que eu coloquei, que mostra a área de inundação em relação ao potencial das usinas. Então, como você pode ver, tem umas usinas que elas alagam uma área muito grande e não geram um potencial de energia tão bom, como é, por exemplo, a usina de Tucuruí. Mas, em compensação, a de Belo Monte, ela tem uma área alagada bem grande, bem pequena, e ela gera um potencial de energia ok. Mas, enfim, essas áreas alagadas, elas afetam a fauna e a flora do lugar, ela obriga as populações que moram lá perto a se mudarem, além da poluição sonora também, que o Ziggy também tinha comentado, e também porque a energia hidráulica, ela tem um alto custo de transporte e distribuição para as longas distâncias, porque, por exemplo, o maior potencial hidráulico, ouviu seu nome? Como assim seu nome? Flora! Que lindo! Enfim. Assim eu tava falando? Nem lembro. Então, tá, pode passar. Então,
As usinas termoelétricas, elas são aquelas que são movidas aos combustíveis fósseis. No Brasil, o principal combustível fóssil utilizado nas usinas é o gás natural. E ela funciona tipo assim, gente, você coloca o combustível aqui, aí você vai queimar ele na caldeira e daí vai, tipo, ferver a água, e essa água vai virar vapor, e o vapor vai gerar uma turbina e gerar energia. Tipo, é assim que funciona uma usina termoelétrica. E a vantagem dela é que ela tem um elevado potencial energético. Tipo, o maior potencial energético que você consegue adquirir é a partir dos combustíveis fósseis. Só que ele é muito poluente também, e isso é muito ruim para o meio ambiente. Ele intensifica o efeito estufa e etc. E, enfim, horrível. Pode passar. A terceira forma mais utilizada de obtenção de energia elétrica no Brasil é a partir da biomassa, que utiliza os resíduos vegetais orgânicos. Então, por exemplo, bagaço de cana, borra de café, deixa eu ver aqui se eu tenho colocado mais exemplos. Fibra de mandioca também. Todos esses restos de orgânicos você pode utilizar também para queimar na caldeira e girar a turbina. É o mesmo processo que na usina termoelétrica. No Brasil, isso passou a ser muito utilizado em 1975 com a instalação do programa Proálcool, que previa substituir a utilização de combustíveis fósseis para abastecer os automóveis pela geração natural de energia da biomassa, o que é muito bom para o meio ambiente. É uma iniciativa que diminui muito a emissão de gases poluentes para a atmosfera. E ele é muito sustentável também, porque quando você planta o milho, por exemplo, para gerar energia, você também contribui muito para a diminuição de gás carbônico na atmosfera. Então, é uma prática muito sustentável. O único problema é que ele causa vários impactos socioambientais no campo brasileiro, que a gente tinha falado já sobre isso na aula passada, que foi sobre o campo, que é, por exemplo, o desemprego no campo e a substituição das lavouras, que eram para ser para alimentar pessoas, que agora vão ser para produzir recursos energéticos. Então, uma das consequências em relação a isso é a insegurança alimentar também. Pode passar. Ô, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tô falando meio rápido, porque tá acabando o tempo, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Que bom. Não. Aí tá. Outra forma de energia sustentável é a eólica. A vantagem também é que ela é limpa, renovável e sem custo de aquisição. Só que a desvantagem é que ela tem um baixo potencial energético, um alto custo de instalação, e ela também apresenta limitações geográficas, porque você tem que instalar ela em locais que batam muito vento, para você ter uma geração de energia constante. E esses locais, principalmente, são no litoral. Ela é ruim também porque ela faz muita poluição sonora e afeta o fluxo migratório das aves. Então, para a natureza também, ela não é muito favorável. Alguns países, por exemplo, países europeus que não têm uma extensão territorial muito grande, eles têm feito um negócio que chama plataformas offshore, que é você colocar uma plataforma no meio do mar e colocar aqui os cataventos para geração de energia eólica, justamente porque eles não têm espaço dentro do seu território para fazer isso, mas eles têm dinheiro para colocar no meio do mar, então eles colocam. Aí, tipo, essa imagenzinha que eu coloquei aqui é isso, tipo, os cataventos aqui no meio do mar. Tipo, tem uma plataforma embaixo, sustentando eles. Pode passar. Aí, tá bom. A energia nuclear, ela foi instalada aqui no Brasil durante o regime militar. E a usina nuclear brasileira fica em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Atualmente, há um acordo com a Alemanha para a construção de mais 2 usinas nucleares. Uma delas já foi concluída nos anos 2000, que é a Angra 2, e a Angra 3 está em construção agora. Todas elas, tipo, no mesmo complexo lá nuclear, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As vantagens em relação à energia nuclear é que ela tem um altíssimo potencial energético e você pode instalar essas usinas perto das áreas de maior consumo. Então, não é que nem na usina hidrelétrica, por exemplo, que o maior potencial é lá na região norte
norte e o maior consumidor na região sudeste, e você tem que gastar dinheiro para transportar energia. Na energia nuclear, você não tem esse problema, porque você pode instalar ela em qualquer lugar, porque ela não depende de nenhuma limitação geográfica. Só que a desvantagem em relação a ela é que ela tem um altíssimo risco de contaminação, e a contaminação por resíduos nucleares é, tipo assim, algo desastroso, assim, terrível, como o Ziggy tinha comentado até de Chernobyl. E o problema também é que o urânio, que é a matéria-prima utilizada para a geração de energia nuclear, ele é um recurso esgotável. Então, não é que nenhum não renovável, que quando ele acabar, a natureza vai demorar para repor, mas vai repor. O urânio, ele nunca vai ser reposto. Então, se ele acabar, acabou, entendeu? Então, tipo, nenhum país consegue utilizar a energia nuclear para sempre, porque vai ter uma hora que o urânio vai acabar. Outra desvantagem é que ela libera resíduos, sim, que é o lixo atômico. Muita gente acha que a energia nuclear é uma fonte limpa, justamente por ela não poluir a atmosférica, mas ela não é limpa, ela gera o lixo atômico. E esse lixo atômico ele tem que ser armazenado muito cuidadosamente para ele não gerar contaminação do solo, dos lençóis freáticos e, enfim, dos arredores. E tudo isso, ele requer um custo muito elevado. O urânio é muito caro de você obter, a instalação das usinas são muito caras também, e você armazenar o lixo também é algo muito caro e ocupa muito espaço. Então, acaba tornando com que a energia nuclear não seja algo tão rentável. Principalmente aqui no Brasil, né, que você tem tantos potenciais energéticos de outras coisas, como biomassa e hidrelétrica, não vale muito a pena você construir usinas nucleares, mas mesmo assim a gente tem uma construindo nesse momento, né? Fazer o quê? Aqui eu coloquei um mapinha que é a zona de planejamento de emergência. Então, se der algum problema na usina de Angra dos Reis, esses círculos aqui são todas as áreas que vão ser afetadas pela energia nuclear. Aí, pode passar. E, por fim, a energia solar, que também é uma fonte alternativa, renovável, limpa e sem custo de aquisição. E aqui no Brasil, ela é amplamente utilizada nas casas. Muitas residências brasileiras têm o próprio painel solar aqui no telhado e tal, e faz com que isso seja muito bom para a sustentabilidade das cidades, porque ela é uma forma muito melhor de você obter energia do que das outras maneiras, né? O único problema é que ela não tem um potencial energético tão alto e é bem caro instalar esses painéis solares, e você também depende da localização geográfica, que ela precisa ser instalada em zonas tropicais. E pode passar. Alguém tem alguma pergunta até agora? Tá. Então, agora a gente vai entrar numa parte que é sobre a geopolítica do petróleo ao redor do mundo. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, então eu vou dar uma resumidinha, tá bom? Então, como vocês sabem, a maior parte das reservas de petróleo no mundo estão concentradas no Oriente Médio. Eu coloquei aqui um mapinha para vocês verem, tipo, as maiores jazidas estão concentradas na Arábia Saudita, depois no Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, e todos esses países se encontram no Oriente Médio e são países árabes, né, muçulmanos, eu digo. E, em contrapartida, como vocês podem ver aqui no outro mapinha, o maior consumo mundial do petróleo é na América do Norte, na Europa e na Ásia. Na Ásia seria tipo a China. A China consome bastante petróleo. Então, o que você repara? Você repara uma certa dependência em relação a países da América do Norte, Europa e da China em relação ao petróleo do Oriente Médio. E isso causa uma série de conflitos e dinâmicas na geopolítica internacional em relação à disputa por essa obtenção de petróleo. Porque o petróleo ele é um recurso muito valorizado, principalmente pelos Estados Unidos, porque é a maior fonte de geração de energia para eles. Então, eles não podem ficar sem petróleo de jeito nenhum. O que causa uma série de disputas no cenário internacional para a obtenção desse recurso. Desde sempre, assim, desde o início da história contemporânea,
os Estados Unidos ele exerceu uma forte influência no Oriente Médio para conseguir conquistar o controle e o poder das zonas de extração de petróleo. Porém, tipo, lá para a década de 60, esses países aqui, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, a Venezuela também, no caso, esses países árabes, mais a Venezuela, eles criaram um cartel chamado OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E eles criaram essa organização justamente para você nacionalizar o petróleo no Oriente Médio, o que no caso é não permitir que nenhuma empresa estadunidense extraia o petróleo em território árabe, e que isso tornasse tipo todo o petróleo em território árabe fosse de responsabilidade da OPEP, o que simboliza meio que como eu posso dizer, uma mobilização para exercer a influência oriental sobre o Ocidente. Porque, como eu falei, os países do norte são bem independentes do petróleo que é proveniente do Oriente Médio. Com certeza, né, os países do norte não ficaram nem um pouco felizes com essa dinâmica, porque para eles estar vulneráveis aos países orientais não é algo bom. Então, o que aconteceu? Uma série de conflitos que ocorreram principalmente na África e no Oriente Médio para a obtenção desse petróleo. Alguns episódios que eu acho importante mencionar são os choques do petróleo, que são quando a OPEP ela organiza de forma artificial ou não, também pode ser de forma real, o aumento do preço do petróleo. Ou seja, tipo, eles de propósito ou não extraem menos petróleo das jazidas que eles têm lá no território deles, para fazer com que no mercado internacional o preço do petróleo fique maior e os países do norte sejam obrigados a pagar mais por isso. Como, por exemplo, o primeiro choque do petróleo, que aconteceu em 1973, ele ocorreu de forma artificial, então foi uma estratégia pensada pela OPEP, e ela ocorreu como uma forma de garantir apoio à Palestina durante a guerra Israel-Palestina, né? Que, no caso, os Estados Unidos lutavam junto com Israel e os países árabes apoiavam a Palestina. Então, você fazer com que os Estados Unidos passasse por uma turbulência em relação aos preços do petróleo durante uma guerra foi uma maneira que os países árabes encontraram de garantir o apoio ao país árabe também, que é a Palestina, durante aquela guerra. Depois disso, teve mais 2 choques do petróleo, um deles em 79 e o outro em 92, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. O outro entre 91 e 92, que também foram utilizados como uma forma de exercer influência no cenário internacional. Então, nessa disputa pelo petróleo, a gente enxerga uma instrumentalização dos recursos energéticos para garantir influência e poder no cenário internacional. E ela ocorre muito no Oriente Médio e tal, por esses países que eu falei, e é um tipo de dinâmica que afeta até hoje o cenário internacional, e ela é bem, como eu posso dizer, é algo bem difícil de você controlar, entende? Porque o petróleo é basicamente o único tipo de poder e influência que os países da OPEP têm sobre o Ocidente, que durante muito tempo exerceram uma série de dominações e opressões em relação a esses países. E é isso, gente. Eu coloquei mais coisas escritas na folhinha, que não vai dar tempo de falar, mas vocês fiquem à vontade depois para perguntar coisas se vocês quiserem. Mas tem tudo isso dos choques do petróleo detalhados aqui. E tem também 5 exercícios que o Ziggy colocou para vocês fazerem. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, estamos à disposição. Vocês estão me ouvindo? Acho que não. Estamos ouvindo, sim. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo, agora consertou. É isso então, pessoal.